Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois os dois aparecem mortos. O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita e Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado, como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele. E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece. Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. E é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente, um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Ellis Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos, a gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra, e isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sob o sol, por alguns minutos eles não são números, não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo.
Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura. É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas, amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro. Cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank. E o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio, mas na verdade ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão, e Andy entende naquele momento que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho. E Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que, enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária,
Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton, continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão. Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo. Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou. Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela, milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e, por fim, Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém, a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade.
Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois os dois aparecem mortos. O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita e Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado, como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele. E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece. Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. E é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente, um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Ellis Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos, a gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra, e isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sobre o sol, por alguns minutos eles não são números, não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo. Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa,
talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura. É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas, amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro. Cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank. E o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio. Mas, na verdade, ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão. E Andy entende, naquele momento, que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho. E Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que, enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária, Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton,
continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão. Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo. Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou. Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela, milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e por fim Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém, a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade. Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois, os dois aparecem mortos.
O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita, e Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado, como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele. E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece. Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. E é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente. Um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Alice Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos, a gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra, e isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sobre o sol, por alguns minutos eles não são números, não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo. Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura.
É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas, amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro. Cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank. E o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio, mas na verdade ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão, e Andy entende naquele momento que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho, e Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária, Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton, continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão.
Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo. Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou. Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela, milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e por fim Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém: a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade. Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois, os dois aparecem mortos. O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita. E Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado,
como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele. E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece. Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. E é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente. Um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Alice Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos. A gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra. E isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sob o sol, por alguns minutos eles não são números. Não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo. Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura. É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas.
Amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro. Cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank. E o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio. Mas, na verdade, ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão. E Andy entende naquele momento que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho, e Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que, enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária, Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton, continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão. Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo.
Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou. Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela, milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e por fim Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém: a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade. Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois os dois aparecem mortos. O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita e Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado, como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele
E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece. Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine, e é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente, um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Alice Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos, a gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra, e isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sobre o sol, por alguns minutos eles não são números, não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo. Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura. É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas, amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro.
cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank. E o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio. Mas, na verdade, ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão. E Andy entende, naquele momento, que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho, e Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que, enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária, Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton, continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão. Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo. Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou,
Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela, milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e, por fim, Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém: a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade. Andy é um banqueiro respeitado, inteligente, aparentemente frio. A esposa dele o trai com um jogador de golfe e pouco tempo depois os dois aparecem mortos. O tribunal não tem dúvidas, as provas apontam para ele. A promotoria constrói uma narrativa perfeita e Andy, ele quase não reage. Ele mantém aquele olhar distante, controlado, como se estivesse em outro lugar. Esse comportamento frio pesa contra ele. E ali, na primeira parte do filme, já entendemos uma coisa importante. Às vezes, não é só o que você faz que importa, é como você parece.
Condenado a 2 prisões perpétuas, Andy é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine, e é aí que a história realmente começa. Quando ele atravessa os portões enormes da prisão, acompanhando outros detentos recém-chegados, o clima muda completamente. Shawshank não é só um lugar físico, é uma máquina que mói gente, um lugar onde homens entram com um nome e saem com um número. É nesse ambiente que conhecemos Alice Boyd Red Redding. Red é o narrador da história, e isso muda tudo, porque a gente não vê Andy apenas com os nossos olhos, a gente vê Andy pelos olhos de alguém que já perdeu quase toda a esperança. Red é o cara que consegue coisas dentro da prisão. Cigarros, pôsteres, pequenos luxos. Ele é respeitado, mas já está completamente institucionalizado. Ele não acredita mais em liberdade de verdade. Quando Andy chega, ele parece deslocado. Enquanto os outros prisioneiros choram na primeira noite, gritam, surtam, Andy fica quieto, observando. Isso chama a atenção de Red. Ele aposta com os colegas que aquele banqueirinho elegante será o primeiro a quebrar. Mas Andy não quebra. E isso é o primeiro sinal de que ele é diferente. A rotina de Shawshank é brutal. Guardas violentos, especialmente o Capitão Hadley, interpretado por Clancy Brown, impõem medo constante. E acima deles está o diretor da prisão, Samuel Norton, vivido por Bob Gunton, um homem que usa a Bíblia em uma mão e o poder na outra. Ele fala de Deus, de disciplina, de redenção, mas por trás disso existe manipulação e corrupção. Nos primeiros meses, Andy sofre. Ele vira alvo de um grupo de detentos conhecido como as Irmãs, que tentam abusar dele repetidamente. Essas cenas são difíceis, porque mostram que Shawshank não é apenas sobre cumprir pena, é sobre sobreviver. Andy apanha, sangra, quase quebra, mas não entrega sua dignidade. Ele suporta, ele resiste, e essa resistência começa a definir quem ele é ali dentro. Mas o ponto de virada dessa primeira parte acontece de forma quase simples. Durante um trabalho no telhado da prisão, Andy ouve o Capitão Hadley reclamando que vai perder boa parte de uma herança por impostos. E ali, mesmo correndo o risco de levar um tiro por parecer intrometido, Andy se aproxima e oferece ajuda. Ele explica como o guarda pode transferir o dinheiro para a esposa legalmente, pagando menos imposto. É um momento tenso. Hadley quase o joga do telhado, mas Andy mantém a calma. Ele fala como banqueiro, como especialista, como alguém que ainda não deixou Shawshank apagar sua identidade. E dá certo, o guarda aceita a ajuda. Em troca, Andy pede apenas cervejas para os colegas de trabalho. Não para ele, para os outros presos. E essa cena é simbólica demais. Enquanto os detentos bebem sobre o sol, por alguns minutos eles não são números, não são criminosos, são homens. E Red percebe ali que Andy tem algo raro: esperança. Depois de conquistar espaço ajudando os guardas com declarações de impostos, Andy passa a trabalhar diretamente na biblioteca da prisão. E é ali que ele encontra um novo propósito. A biblioteca é pequena, abandonada, quase inútil. Mas para Andy, aquilo é um começo. Ele começa a escrever cartas para o governo do estado pedindo verbas para melhorar o espaço. Toda semana, uma carta, sem falhar, durante anos. Enquanto isso, a relação dele com Red se fortalece. Red observa Andy com uma mistura de admiração e preocupação. Porque Andy fala de coisas que ninguém ali ousa falar. O oceano, o México, uma cidade chamada Zihuatanejo. Ele fala de liberdade como se fosse algo concreto, possível. E Red, já moldado pela prisão, tenta puxá-lo de volta à realidade. Para Red, esperança é algo perigoso. Esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, Andy diz. Mas para quem já foi rejeitado várias vezes pela liberdade condicional, como Red, essa frase soa quase como loucura. É nessa fase que a gente começa a perceber algo maior acontecendo. Andy não está só sobrevivendo, ele está plantando algo. Ele ajuda outros presos a tirarem diplomas, amplia a biblioteca depois de anos insistindo até que o governo finalmente envia livros e dinheiro. Cria um espaço onde os detentos podem estudar e sonhar um pouco. Em um lugar feito para tirar a identidade, ele devolve um pedaço dela para os outros. Mas Shawshank continua sendo Shawshank.
e o diretor Samuel Norton começa a usar Andy para algo muito maior. Interpretado por Bob Gunton, Norton vê no talento financeiro de Andy uma oportunidade de ouro. Ele cria um esquema de lavagem de dinheiro usando trabalho prisional e empresas fantasmas, e Andy se torna o cérebro contábil por trás disso. Ele cria uma identidade fictícia, Randall Stevens, que serve como fachada para esconder os lucros ilegais do diretor. E aqui, o filme fica ainda mais tenso, porque Andy, que já tinha algum tipo de proteção por ser útil, agora se torna indispensável. Ele sabe demais. E isso dentro de uma prisão comandada por um homem corrupto e poderoso é extremamente perigoso. No meio disso tudo, surge um novo preso, Tommy Williams. Jovem, impulsivo, cheio de energia. Diferente da maioria, ele ainda não perdeu completamente a leveza. Andy começa a ajudá-lo a estudar para conseguir o diploma do ensino médio. É quase como se Andy enxergasse nele uma chance de fazer algo certo, de mudar o destino de alguém. E então, acontece a revelação que muda tudo. Durante uma conversa casual, Tommy comenta sobre um antigo colega de cela que confessou ter matado um casal anos atrás, um banqueiro e sua esposa, e que outro homem havia sido condenado no lugar. Quando Andy percebe os detalhes, o chão praticamente desaparece sob seus pés. Ele entende que aquele crime pode ser exatamente o dele, que pode haver uma testemunha viva capaz de provar sua inocência. Pela primeira vez em anos, Andy demonstra algo diferente do controle habitual: urgência, esperança renovada. Ele procura o diretor Norton e apresenta a possibilidade de reabrir o caso. Ele acredita que, com o testemunho certo, pode finalmente sair dali de forma justa. Mas é aqui que a realidade cruel de Shawshank se impõe. Norton não quer perder Andy. Não quer perder o homem que mantém seu império ilegal funcionando perfeitamente. E muito menos quer que uma investigação externa comece a vasculhar seus negócios. Então, ele toma uma decisão fria e definitiva. Manda transferir Tommy para outro presídio, mas na verdade ordena que ele seja executado sob o pretexto de tentativa de fuga. A cena é devastadora. O jovem que representava a esperança real é morto no pátio da prisão, e Andy entende naquele momento que a justiça não existe dentro daqueles muros. Norton, segurando a Bíblia, diz que a salvação está nas Escrituras, mas usa as próprias páginas como código para esconder seus segredos. Depois disso, Andy é colocado na solitária por 2 meses. Um isolamento sufocante. Mas quando ele sai, algo curioso acontece. Ele não está quebrado. Ele não parece derrotado. Red pergunta como ele suportou tanto tempo sozinho. E Andy responde que tinha Mozart na cabeça. Ele lembra da cena anterior, quando trancou o escritório do diretor e colocou uma ópera no alto-falante para toda a prisão ouvir. Por alguns minutos, todos os homens no pátio pararam, olharam para o céu, sentiram algo diferente. É isso que Andy faz o tempo todo. Ele cria momentos de liberdade dentro da prisão. Mas agora há algo diferente no ar. A morte de Tommy mostra que o sistema nunca permitirá que Andy saia pelos meios normais. E mesmo assim, ele continua falando de zihuatanejo. Continua pedindo a Red que, se um dia sair, vá até um campo específico e procure algo enterrado sob uma árvore. Red acha que é delírio, que é sonho demais para um homem preso há quase 19 anos. Mas o que Red ainda não sabe é que enquanto todos estavam olhando para a superfície, Andy estava fazendo algo silencioso há muito, muito tempo. E essa revelação está prestes a mudar. Depois da morte de Tommy e do período na solitária, Andy parece ainda mais calmo, quase sereno demais. Red sente que tem algo diferente, mas não consegue entender o que. Andy volta à rotina normalmente, continua cuidando das finanças do diretor Norton, continua organizando a biblioteca, continua sendo o mesmo homem aparentemente resignado. Mas por dentro, ele já tomou uma decisão. Durante anos, Andy pediu pequenos objetos a Red. Um deles parecia completamente inofensivo, um martelinho de geólogo. Ele disse que gostava de colecionar pedras e precisava da ferramenta para moldá-las. Parecia inocente, parecia até estranho, mas ninguém suspeitou. Afinal, que perigo poderia existir em um martelo tão pequeno? O que ninguém imaginava é que, por quase 2 décadas, Andy usou aquele martelo para cavar a parede da própria cela.
milímetro por milímetro, no silêncio da noite, coberto por pôsteres de mulheres famosas como Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e por fim Raquel Welch. Cada pôster escondia um buraco que crescia lentamente. E então chega a noite da tempestade. Enquanto trovões explodem no céu, Andy executa o plano que vinha construindo por quase 20 anos. Ele atravessa o túnel que cavou, rasteja por metros de esgoto, uma das cenas mais simbólicas e marcantes do cinema, e finalmente emerge do outro lado, coberto de sujeira, mas livre. Quando ele ergue os braços sobre a chuva, é como se estivesse sendo batizado novamente, como se estivesse renascendo. Na manhã seguinte, a prisão entra em caos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, descobre que Andy desapareceu. Quando jogam uma pedra contra o pôster e a parede desaba revelando o túnel, a expressão no rosto dele mistura incredulidade e pânico. E aí vem o golpe final. Andy não fugiu apenas, ele levou tudo. Antes de escapar, ele enviou documentos e provas dos esquemas ilegais do diretor para a imprensa, assinados com o nome falso que ele mesmo criou, Randall Stevens. Andy assumiu a identidade oficialmente e retirou todo o dinheiro que Norton havia escondido ao longo dos anos. A corrupção vem à tona, a polícia chega, e Norton, cercado, sem saída, escolhe o suicídio ao invés da prisão. É a justiça chegando, mesmo que de forma tardia. Mas enquanto tudo isso acontece, o foco emocional da história está em Red. Red, vivido por Morgan Freeman, finalmente consegue liberdade condicional depois de décadas. Diferente das outras vezes, ele não tenta impressionar o comitê com palavras ensaiadas. Ele fala a verdade. Diz que não é mais o mesmo homem que cometeu o crime. Diz que arrependimento é algo que o acompanha todos os dias. Pela primeira vez, ele não implora. E é exatamente isso que o liberta. Só que sair da prisão não significa estar livre. A parte final do filme mostra algo profundamente real: a dificuldade de se adaptar ao mundo depois de tanto tempo institucionalizado. Red trabalha em um mercado, mora em um quarto minúsculo, segue a rotina mecânica. Ele até considera fazer o mesmo que Brooks, o antigo bibliotecário que, incapaz de viver fora da prisão, tirou a própria vida. E é aí que a promessa de Andy volta. Red lembra das instruções, vai até o campo descrito, encontra a árvore específica e, enterrada ali, uma caixa com dinheiro e uma carta. Andy escreve que espera que Red decida quebrar a condicional e vá até o México, que esperança é algo bom, talvez a melhor das coisas. E pela primeira vez, Red escolhe acreditar. Ele viola a condicional, pega um ônibus, cruza a fronteira, e o filme termina em uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Red caminhando pela praia de Zihuatanejo, no México, até encontrar Andy trabalhando em um barco, sorrindo. Sem grades, sem muros, só horizonte. A amizade deles, construída em silêncio, respeito e esperança, é o verdadeiro coração da história. Dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade não é apenas sobre fuga física. É sobre não deixar que o sistema, o tempo ou a culpa matem aquilo que existe de mais poderoso dentro de alguém, a esperança. No fim, a mensagem é simples e devastadora ao mesmo tempo. Você pode aprisionar o corpo de um homem, mas, se ele proteger a própria mente, ainda existe um caminho para a liberdade. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.